Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, então para mim é uma honra estar nesse congresso, né, que já vem há tantos anos com tanto sucesso. Então, vamos falar um pouquinho sobre como podemos usar os nossos conhecimentos ecológicos para melhorar os ambientes. Então, se me permitem, eu vou colocar aqui a apresentação. Bom, gente, então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre como usar os nossos conhecimentos ecológicos para restaurar os ambientes aquáticos. Então, o nosso maior problema dentro dos ambientes aquáticos, né, é a poluição. Então, a poluição por águas cinzas, que são aquelas águas de lavagem, águas servidas, que muitas vezes as pessoas jogam um caninho no meio da rua e acaba chegando nos rios. A ausência de áreas de proteção ambiental, né, as matas ciliares também. As águas pluviais, que muitas vezes já trazem essas águas cinzas e arrastam uma quantidade de poluição, né, pelas pistas, pelas estradas, pelas calçadas, etc. Os próprios resíduos sólidos, que muitas vezes são descartados de forma inadequada. O próprio lençol freático, né, que está contaminado, muitas vezes porque fossas são abertas embaixo, então todo o material ele é concentrado no próprio lençol freático, e o lençol freático ele vai abastecer os rios por percolação. Então, falando um pouquinho no saneamento básico, né, que tem 4 ações distintas, que é a distribuição de água potável, coleta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e a drenagem pluvial, eu vou focar na questão do esgotamento sanitário. Porque quando tem, né, esgotamento sanitário, a gente vai ter coleta do esgoto, transporte desse esgoto e o tratamento em ETEs, estações de tratamento de esgoto. Só que esse tratamento aqui no Brasil, ele é feito pelo sistema australiano com lagoas de decantação. Então, ela é muito insuficiente. E mesmo os efluentes das ETEs, eles acabam levando muitos nutrientes para os rios. E quando não tem? Então, quando tem, já não é tão bom. E quando não tem, é pior. Porque nós vamos ter fossas, né? Fossas para as águas negras. Elas podem ser completamente isoladas ou não, e aí requer que haja o esvaziamento, né? Pelos carros limpa-fossa. Muitas vezes elas têm o sumidouro, e uma fossa séptica, ela vaza para outra fossa que é aberta, então vai ter contaminação da mesma forma. Algumas são rudimentares, né? Só tem as paredes e não tem fundo, enfim. As fossas negras, elas são bem complicadas no nosso país. E nós temos também as águas cinzas, que, de uma forma geral, elas são lançadas na rua, como a gente já falou. Então, só para vocês terem ideia do que seria uma estação de tratamento de esgoto, nós temos várias lagoas, né? Incluindo as lagoas anaeróbias, que é a parte inicial da decomposição, depois nós temos as lagoas facultativas, muitas vezes nem temos as lagoas aeradas, né? Quando deveria ter a aeração. E só para nós vermos aqui um caso, né? Onde é que tem a coleta de esgoto nas cidades e onde é que tem o tratamento. Por exemplo, vejam que Governador Valadares, ela está é a 11ª em termos de coleta de esgoto, então ela consegue coletar 97% do esgoto da cidade. Mas quando a gente vai para o ranking de tratamento, ela não trata nada. Então, isso é o que acontece na maior parte das cidades. O esgoto pode até ser coletado, né, pelo município ou por instituições de saneamento, mas muitas vezes é descartado nos próprios rios. Então, os nossos rios urbanos, eles se tornam canais de esgoto a céu aberto. Então, vejam aqui grandes canos, né? Isso aqui não é poluição vinda dessa casinha, isso aqui é poluição coletada pela própria empresa de saneamento e que depois sai despejando no rio que estiver mais próximo. Então, essa é outra foto que é em João Pessoa, nessas 2 fotos. Vejam pela dimensão do cano, e isso não são águas pluviais. Isso aqui são águas de esgoto mesmo. Então, a consequência de tudo isso é o quê? Montes de plantas que vão florescer, né? Porque tem muitos nutrientes. Então, se o rio está adubado, as plantas crescem. Então, isso é comum em grande quantidade de rios urbanos, principalmente. E o que é que pode ser feito? Então, nós temos que trabalhar primeiro na prevenção. Então, nós temos que evitar que esses nutrientes alcancem os rios. E quando a gente fala nesses nutrientes, são os nutrientes associados ao esgoto. Então, quando a gente pensa em saneamento, numa estação de tratamento de esgoto, elas deveriam ter um tratamento terciário, né? Porque só as plantas, ou através da biorremediação, com micro-organismos, nós seríamos capazes de retirar esses nutrientes, porque senão eles acabam sendo lançados junto com os efluentes. Ou a gente pode simplesmente entrar com o saneamento ecológico. O saneamento ecológico, parte dele é proposto pela permacultura, e as fossas ecológicas que a gente trabalha,
são os tanques de evapotranspiração, né, conhecidos como TEVAP, e os círculos de bananeiras. Então, os tanques de evapotranspiração é para o tratamento das águas negras e os círculos de bananeiras nós podemos trabalhar ainda com biodigestores. Então, os biodigestores, eles geralmente estão associados com tratamento, com saneamento rural, né? Com tratamento de fezes de animais, da pecuária, e vai ser transformado esses resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante. Então, a nossa proposta é apresentar outras formas de biomassa que não seja apenas as fezes animais. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos tentar despoluir esses rios, né, remediar ou restaurar, dependendo do tipo de ação que nós consigamos fazer nesses ambientes. Então, algumas propostas são a biorremediação, que é o uso de micro-organismos, e a própria fitorremediação, que é o uso de plantas. Então, vejam que nós vamos tentar despoluir os rios, melhorar esses rios, usando a própria biota do rio. Então, a gente não está propondo inserir nada, usar micro-organismos de fora. Então, nós estamos simplesmente trabalhando com a biota que já existe no próprio ambiente. E outra coisa que é bastante necessária é o manejo de macrófitas. Então, muitas plantas aquáticas, elas crescem demais, então tem de haver um controle em relação a isso. Então, dentro dos biorremediadores, né, que são os micro-organismos que vão auxiliar nessa restauração, a maioria deles são decompositores. Então, nós temos bactérias e fungos, né, que decompõem essa matéria orgânica e, com isso, o material vai sendo degradado e vai sendo reaproveitado. Vejam que nessa biorremediação, a matéria orgânica ela vai ser degradada, vão ser liberados nutrientes e vai se produzir nova matéria que vai ser incorporada à cadeia alimentar. Então, por exemplo, eu posso ter biorremediadores na forma de biofilme, por exemplo, dentro de um ambiente aquático, e esse biofilme vai servir de alimento para peixes ou outros organismos que se alimentem dele. Então, o que a gente está tentando fazer é tirar os nutrientes que estão na água, causando problemas, porque a água começa a ficar com muito material em degradação, com pouco oxigênio, ou as águas muito verdes, né, se o ambiente for mais lêntico, e, ao mesmo tempo, a gente está incorporando isso na biomassa da cadeia alimentar. Então, dentro da biorremediação, nós podemos citar as próprias fossas ecológicas, os tanques de evapotranspiração e os círculos de bananeiras, eles funcionam usando esse biofilme, né, de decompositores que vão auxiliar nessa degradação dessa matéria orgânica. E nós podemos trabalhar também com ecossistemas completos, que é o exemplo do biofilme aquático. Então, nesses ecossistemas completos, nós temos decompositores que vão fazer o mesmo efeito, né, de decomposição da matéria orgânica, redução desse material particulado, mas nós temos também produtores e consumidores. Então, os produtores são geralmente microalgas e os consumidores são pequenos organismos que estão ali se alimentando ou chegar realmente a outros organismos que depois venham se alimentar desse biofilme. Então, pensando na prevenção, nós temos que nos... como é que eu ia dizer? Nós temos que nos basear na questão do saneamento básico ecológico. Então, para além do TEVAP e dos círculos bananeiros que a gente já falou, tem também os banheiros secos e as fossas biodigestoras. Só que esses dois, eu pessoalmente não trabalho com eles, porque eles geram um resíduo. Por exemplo, o banheiro seco vai gerar o composto. Então, se a pessoa não tiver propriamente uma agricultura em que vai usar esse composto como adubo, ele vai ser um produto que vai ficar obsoleto. E as fossas biodigestoras, elas vão gerar um biofertilizante. Então, da mesma forma, é muito adequado quando a gente tem uma agricultura associada para o que pode usar como adubo. Então, a nossa ideia é que nós tenhamos TEVAPs para as águas negras, ou seja, para o bojo sanitário, onde nós substituiríamos essas fossas sépticas, que muitas vezes são vazadas e que acabam contaminando o ambiente, por fossas ecológicas. E os círculos bananeiros para as águas cinzas. Então, elas vão conter todo o esgoto, né? Ao invés desse esgoto ir para as galerias pluviais, porque aquele caninho de água que vai para a rua, a gente pensa que não faz mal, que é só sabão, mas faz muito mal, porque o sabão tem fósforo, e o fósforo aumenta a eutrofização dos ecossistemas aquáticos, e os círculos bananeiras e os TEVAPs são muito simples de construir. Então, os círculos bananeiras não têm custo, basta fazer um buraco de 1 metro de profundidade por 1 metro de diâmetro, encher esse buraco de madeira, plantar 4 bananeiras no seu entorno. Então, a função dessa madeira
e aí vem a questão do conhecimento da ecologia, é que essa madeira, por ser um substrato rígido, ela vai servir de ambiente para a agregação do biofilme. Esse biofilme não vai ter luz, vocês vão ver que ela vai ficar coberta com folhas, e com isso nós vamos ter a presença de decompositores, principalmente bactérias e fungos, protozoários, muita coisa vai ter aí. Então, depois é fechado, né, a parte que tem a madeira, para que não haja maus odores, para que não haja entrada de insetos, e nós, com o tempo, vamos ter algo assim no quintal. Então, ao invés de ter aquela água de escorrência a céu aberto, nós podemos ter pequenas estações de tratamento de esgoto na própria casa. Já o tanque de evapotranspiração, ele é mais complexo, ele é impermeabilizado, né, porque ele vai receber fezes, e com isso evita a contaminação ambiental. Ele é uma caixa fechada, toda isolada, que pode ser de alvenaria ou de tela-cimento, vai ter uma câmara de fermentação, então aqui, como o nome já diz, vai haver uma decomposição na ausência de oxigênio, então aqui vai haver a mortalidade de todos os seres aeróbios que possam vir dentro das fezes, né, se tiver contaminação, e com isso a gente vai ter o primeiro tratamento biológico dentro dessa câmara. Então, o resíduo que for formado, né, que vai ser tipo um chorume, ele vai ser depois disponibilizado para esse material aqui, que a gente chama de entulho, né? Entulho, em geral, pode ser pedra, pode ser tijolo, pode ser resto de telha, pode ser o que tiver em casa. Então, esse resíduo vai ter a mesma função daquela madeira no Círculo Bananeiras, vai servir para agregar esse biofilme, e esse biofilme vai vai dar continuidade à degradação daquela matéria orgânica. Depois nós vamos ter uma camada filtrante, que vai ser uma camada de brita, uma camada de areia e uma camada de terra. E nesses sistemas, seja no Círculo Bananeiras, seja no tanque de evapotranspiração, vai ser extremamente importante a presença da bananeira. Então, eu dando essas palestras em outros países, me perguntaram, mas aqui não tem bananeiras, a gente bota o quê? Então, há outras plantas, né? A cana índica, a estrelícia, então há outras plantas semelhantes às bananeiras, mas de menor dimensão e que dão flores muito bonitas, que também podem ser usadas. O pessoal também pode colocar a taioba, né? Mas pode colocar couve, pode colocar tomateiro, pode fazer aqui uma horta também em cima desse ambiente. Essas fossas não enchem, porque o excesso de água ele vai ser evapotranspirado pelas plantas, então a água não vai sobrar e a gente pode ter a produção de alimentos sobre elas. Então, aqui foi uma fossa que nós construímos aqui no Conde, aqui na Paraíba. Essa fossa foi grande, né? Muita gente ajudou, isso foi uma oficina que foi dada. Então, fizeram a impermeabilização do fundo aqui, geralmente com concreto, porque principalmente se as fossas forem muito grandes. Foi usada tela-cimento e não tijolo, porque saiu mais barato. Então, tela de galinheiro, dá uma camada de cimento, depois coloca a tela e depois outra camada de cimento em cima. Então, a tela serve só para deixar o cimento estruturado. Depois coloca os pneus, né, como a gente já falou. Aqui é onde vai entrar o cano, já tem aqui um pneu furado. E aí joga o resíduo cerâmico ou o resíduo de pedras ou o que tiver. Que vai servir de substrato também para o biofilme. Depois em cima, porque eu não tenho fotos daquela fossa especificamente, vai colocar uma camada de brita, uma camada de areia e o solo. Então, vejam que é importante ter caninhos de exaustão, que no caso pode ser o próprio cano que está entrando aqui, um cano de 100, com um T, uma parte vai para cima, uma parte vai para baixo, ou podem ser canos de menores dimensões, porque aqui dentro da câmara de fermentação vai haver geração de gases. Então, essa é a outra fossa. Vejam aqui, o cano que entrou para baixo com um T também vem para cima, e aqui vai sair os gases, mas também colocaram alguns caninhos de exaustão aqui por aqui. Então, no final, a gente, né, terminou a fossa e planta as bananeiras. No início, o sistema ainda vai estar se adaptando, mas depois que elas tiverem... essa plantinha, por exemplo, ela é muito indicada também para colocar em cima das fossas. Bom, e nós temos também o biodigestor. Então, o biodigestor, ele, em geral, usa biomassa, né, como fezes de animais, mas nós estamos testando a possibilidade de serem também usadas plantas aquáticas. Porque se os rios, eles produzem tanta planta aquática, porque ninguém usa essas plantas. Então, se elas tivessem alguma serventia, as pessoas iriam lá tirá-las. Então, esse é o nosso objetivo, de fazer com que as próprias pessoas, ribeirinhas principalmente, elas possam ter uma serventia, né, nessa grande produção de plantas que a gente vê nos rios urbanos. Então, o biodigestor vai gerar 2 subprodutos, que é o biofertilizante e o gás de cozinha. Então, o biodigestor ele é de fácil construção. Aqui tem um modelo, né, se alguém tiver interesse. Vai ter uma caixa de entrada,
uma caixa de saída do resíduo, do líquido, do biofertilizante, e aqui vai ter uma câmara onde vai ocorrer a decomposição e aqui a acumulação do gás. Então, isso aqui foram umas que foram construídas aqui em João Pessoa, né? Faça a escavação do buraco, faça a construção com a alvenaria, faça uma meia parede para aumentar o tempo de permanência do líquido dentro da câmara, né? Em cima leva uma canaleta, nessa canaleta é onde vai se encaixar uma caixa d'água invertida, e essa canaleta leva água, que é para servir de selo de segurança, porque se houver algum vazamento de gás, a gente vê as bolinhas saírem. Então, é extremamente importante para o saneamento ecológico e ainda vai produzir energia, porque pode produzir o gás e gera o biofertilizante. Então, a nossa proposta seria pegar essas plantas, né, do rio, que estão aqui a mais, e elas auxiliam na degradação da qualidade de água, quando estão dessa forma, e usar isso em biodigestores caseiros, que as pessoas pudessem usar as plantas para fazer a produção do gás. Então, aqui é só para dar um exemplo. Esse é lá na granja e a gente tem aqui o gás sendo usado no fogão. Hoje em dia, com o preço do bujão de gás, qualquer forma, né, alternativa é bem interessante. Então, quando a gente pensa na despoluição, porque isso aqui seria a forma de reduzir a entrada de nutrientes no rio, mas a gente também já tem os rios poluídos, então a gente também precisa agir dentro dos rios. E eu costumo dizer, né, para os meus alunos que é importante que a gente conheça como é que os ambientes funcionam, porque a natureza ela é perfeita, ela funciona direitinho, a gente é que vem aqui e desestabiliza. Então, essa comunidade que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de biofilme aquático, ela é formada por bactérias, por fungos, por protozoários, por microcrustáceos, por algas, por uma série de organismos que se agrega aqui, incluindo, então, decompositores, produtores e consumidores. E ela é extremamente importante no auxílio à melhoria da qualidade ambiental. Essa comunidade ela era comum nos rios menos poluídos. Então, ela era comum existir em pedras. Nos rios menos poluídos, que não estavam assoreados antigamente, o fundo do rio era cascalho, era aquilo que nós chamamos de seixos rolados. E hoje em dia não. Hoje em dia nossos rios estão só com areia. Então, isso fez com que houvesse a diminuição dessa comunidade. Então, eu pensei em aumentar o substrato artificial de maneira que essa comunidade possa se aderir. E a gente começou com plásticos, né? Aí vocês vão me criticar, porque o plástico já é algo muito ruim no rio, mas a gente viu que, ao fim de 8 meses, é que esse plástico começa a querer degradar. Então, a gente orienta que, ao fim de 6 meses, esses plásticos sejam substituídos. E, atualmente, nós estamos tentando fazer pesquisas com outros materiais. Então, a gente vai testar bucha vegetal, vai testar corda, né? Corda de rabo, não é de plástico, aquela outra, agora esqueci o nome. Mas, entretanto, a gente estava usando esses plásticos. Então, isso é o que a gente chama de biofilme, né, que é essa comunidade que se agrega aqui. Nós temos também que fazer manejo das macrófitas, porque elas crescem demais. Então, essa ninféia é indicadora de águas de melhor qualidade. Isso aqui foi no rio que a gente melhorou. Mas tinha aqui uma salvínia se aproveitando e crescendo no meio, que a gente tirou, porque tem que entrar luz dentro do sistema aquático. E também, então, fazer as fossas ecológicas que reduzem a entrada de poluição no rio. Esses módulos de biorremediação são muito simples, então isso aqui foi uma oficina que nós demos numa escola. A gente precisa de uma estrutura flutuante, né? A primeira vez que nós trabalhámos no Rio do Cabelo, não tínhamos verba nem para isso, o projeto não foi financiado, nós fizemos do nosso bolso. Isso é só para vocês verem como é barato fazer a despoluição de um rio. A gente gastou cerca de R$1.000 e vocês vão ver como é que ficou o rio. Então, a gente usa aqui foi bambu, né? Mas o bambu também tem um tempo de vida mais curto, com cerca de 6 a 8 meses ele começa a afundar, tem que ser trocado. Tem cortinas de plástico, que é onde vai se aderir o biofilme, e a gente coloca umas pedrinhas embaixo para ele poder não flutuar. Então, isso aqui foi um rio que nós fizemos esse experimento, isso aqui foi um projeto de doutorado do Prodema, né? Aqui da UFPB. As nascentes do rio, o rio se originava a partir de uma lagoa de esgoto de um complexo presidiário. Aqui, a segunda nascente desse rio recebe esgoto desses condomínios fechados aqui em cima, então vejam a cor dessa água, e a partir daí se gera o rio. Então vejam que o rio, quando a gente iniciou o biotratamento, ele estava completamente escuro, né, altamente poluído. Nós colocamos apenas garrafas PET segurando as cortinas de plástico, então a gente não tinha nem a estrutura rígida, né, para dar rigidez ao sistema, mas funcionou muito bem. Fizemos também a retirada do excesso de macrófitas.
A gente, a princípio, tinha a pístia stratiótica, aquela alface d'água, e depois apareceu essa marsileia, que parece um trevo de 4 folhas, né? Que é indicador de uma água de melhor qualidade, mas ela também cresceu demais e nós tivemos que fazer esse manejo. Aqui é o meu carro, coitado, servindo de transporte desse material todo. Esse material foi todo levado para a granja, onde foi feita compostagem. E aqui mostrando também que, às vezes, as plantas elas têm um papel importante nos rios, né? Elas servem como ecobarreiras. Então, se vocês olharem com atenção, aqui vocês vão ver umas garrafas PET, né? Vários plásticos, a própria gordura, né? Que esse rio era muito rico em esgoto, né? Então, gordura que se acumula na parte superficial. Então, as plantas podem auxiliar na retenção desses materiais. Enquanto que as ecobarreiras, se vocês olharem, muitas delas são de material inerte, né? Plástico, bombonas, etc., e simplesmente têm a função de reter os plásticos, para esses plásticos não chegarem no mar, mas essas ecobarreiras, se forem com plantas, elas não só têm essa função de reter os materiais sólidos, como elas também têm a função de absorver nutrientes. Então, elas teriam uma função extra, que seria da fitorremediação. Então, aqui, né, já mostrei essa foto lá em cima, retirando o excesso de plantas. E onde o rio era muito raso, vejam que o rio só tinha areia, está completamente assoreado, a gente colocou algumas pedras, alguns resíduos de construção, que já serviram de substrato artificial também para o biofilme. Vejam que aqui já temos algumas algas, algum material aqui agregado, e isso ajuda a melhorar a qualidade de água. Nas casas ribeirinhas também fizemos algumas fossas ecológicas, que é um TEVAP, né, um tanque TEVAP para transpiração, e nós analisamos a água do poço, né, dessas casas. Então, vejam que um poço profundo, com 30 metros de profundidade, e um poço com 12 metros de profundidade, eles tinham determinada quantidade de nutrientes, pensando em amônia, nitrato, nitrito e fosfato. Um ano após a construção das fossas, vejam como diminuiu a contaminação do lençol freático. Então, é até possível que a gente melhore a qualidade de água subterrânea se nós fizermos as fossas ecológicas. Então, não só não polui o rio, né, superficialmente, como também a gente consegue reduzir a carga de poluição do próprio lençol freático. Então, aqui só mostrando o quanto foi reduzido, né, de contaminação no lençol. 4 vezes menos de nitrato, 5,4 vezes menos de nitrito e 26,9 vezes menos de fosfato. Então, antes da restauração do rio, nós tínhamos as águas assim, né, como a gente já mostrou, e depois da restauração, simplesmente colocando os plásticos e as fossas ecológicas, vejam como esse rio ficou. A pístia continua aqui, a alface d'água continua aqui, mas como tem muito menos nutrientes na água, ela não cresce demais. E as ninféias, elas passaram a ocupar quase toda a extensão desse trecho do rio. Eu nunca tinha visto o fundo desse rio. Vejam como a água ficou completamente transparente. Então, aquele mesmo trecho de rio que a princípio estava cheio de alface da água, vejam que elas estão por aqui, tem umas manchinhas por aqui, mas a grande maior parte do rio ela está com ninféias, que são indicadoras de melhor qualidade de água, e não estão ocupadas, e a água bem mais transparente. Como é feito em cascata, lá na foz do rio, lá na praia, o mangue começou a nascer. Então, vejam que, para restaurar mangue, nós não precisamos fazer reflorestamento de mangue, até porque se o mangue não está lá, é porque as condições ambientais não são propícias a isso. Então, se nós conseguimos melhorar a qualidade de água, diminuir o nitrito, que é tóxico, diminuir a amônia, que é tóxica, a gente consegue que o próprio mangue se regenere sozinho. Então, nós tínhamos, antes da restauração, nós tínhamos 6 espécies de peixes presentes no rio, passamos a ter 15. Então, muitas espécies de rio, muitas dessas são espécies marinhas, né? São juvenis de peixes marinhos que adentram o estuário para poder reproduzir. Então, voltamos a ter pesca nesse trecho do rio, coisa que não se via, eu nunca tinha visto. E quando a gente faz algumas análises mais estatísticas, a gente vê, por exemplo, agrupados 2 grandes grupos, né? Esse aqui do antes do tratamento, do biotratamento, esse aqui o depois do biotratamento. E aí a gente se animou e disse assim, não, será que outros rios maiores da cidade de João Pessoa podem ser restaurados dessa forma? E aí começamos a colocar experimentos em outros locais. Dessa vez já colocamos com bambu. Então, a gente via, reparem, a gente vai analisar o trecho do rio antes de passar pelo sistema biológico e depois de passar pelo sistema, ou seja, a água não está parada em tratamento, a água está fluindo. Mas, mesmo assim, antes e após o sistema, a gente consegue ver que há aumento da oxigenação, que há diminuição da amônia, que é tóxica, que há diminuição do nitrato,
que há diminuição da condutividade elétrica, que há aumento da transparência, que há redução do fósforo total, e aí a gente se animou e foi começar a trabalhar em outros trechos do rio. Aqui é outro projeto de doutorado, né? Esse aqui é o meu aluno Arthur, né? Que fez a tese dele com esses outros trechos do rio. E nós aqui já conseguimos, aliás, o financiamento aqui foi do aluno. Ele comprou aqui uns canos de PVC, colocamos as cortinas e colocamos alguns módulos desse no rio. Bom, e nós temos também a questão dos córregos de esgoto, né? Dentro de uma cidade, a gente vê que todo mundo joga água cinza na rua, isso vai gerando um próprio córrego, e isso é muito comum e acaba chegando no rio, tá? Então, os nossos córregos, que seriam águas, principalmente quando chove, tem águas pluviais, eles viram realmente esgoto a céu aberto. Então, uma aluna de mestrado do Prodema também tentou analisar o efeito desse biotratamento agora com fitorremediação num córrego que carrega esgoto. Então, essa área da cidade, ela joga geralmente as águas cinzas na rua, isso vai se juntar por questão de altitude nesse pequeno córrego, que atravessa aqui, passa aqui por baixo da estrada e vai desaguar aqui no rio maior. Então, a gente analisou antes de passar pelo sistema de plantas e depois na saída, depois de passar pelo sistema de plantas. Nós analisamos antes de colocar plantas e depois de colocar plantas para ter ideia da melhoria da qualidade de água. Então, aqui é só para mostrar que isso aqui é bem escura a água, né? Que isso é água mesmo de esgoto. E nós usamos apenas 2 baronesas, 2 plantas água-pé, em cada ponto daqueles que está aqui. Cada ponto desses tinha apenas 2 plantas. Amarramos as plantinhas na margem, né? Porque as primeiras que nós colocamos, a primeira chuva levou, então colocamos agora dentro de uma cestinha, amarramos na margem. E aí, antes de nós termos o efeito da fitorremediação, nós analisamos a entrada e saída e verificamos que não havia diferença significativa, por exemplo, no nitrito. E depois nós colocarmos as plantas, já tinha. Gente, para dar diferença significativa, né, o P tem que ser menor do que 0,05. A mesma coisa a gente viu para o nitrato, né, depois já deu diferença significativa, a mesma coisa para o ortofosfato. Vejam que aqui não deu diferença, aqui já deu diferença significativa, né, com redução dos seus valores. O oxigênio já dava diferença significativa, mas passou a dar muito mais, um valor muito menor. A condutividade também deu diferença, né? Vejam que aqui o valor do P é bem menor. A mesma coisa com sólidos totais, enfim. Então, como proposta, o que é que a gente viu? Que a bacia hidrográfica daquele rio, que era o rio Cuiá, se todos os córregos conseguissem fazer um tratamento apenas com poucas plantas, nós teríamos, no caso desse córrego que a gente analisou, menos 81 miligramas por metro cúbico de fosfato e menos 52 miligramas por metro cúbico de nitrato. Então, se os 10 córregos dessa drenagem fossem trabalhados dessa maneira, a gente conseguiria evitar a eutrofização do rio maior. Então, a gente pode simplesmente tratar os rios menores e o resultado ser a chegada de água de melhor qualidade. Ainda no rio Jaguaribe, nós fizemos depois um questionário com as pessoas e nós vimos o seguinte: nas 2 comunidades, São Rafael e Tito Silva, que são comunidades ribeirinhas, nós vimos que a maior parte das pessoas viu que havia melhora, né, na qualidade de água em relação ao antes. A mesma coisa aqui sobre o mau cheiro. A maior parte das pessoas viu que havia diminuição do mau cheiro no rio. E o aumento da transparência também as pessoas conseguiram ver que aumentou a transparência da água. Então, não só a gente consegue detectar isso fazendo análises químicas específicas, como também a olho nu, né, e morando vizinho, as pessoas conseguiram perceber. Então, em relação à qualidade do rio, quando as pessoas foram morar lá há décadas atrás, nós vemos que o rio era muito melhor e que perdeu qualidade, mas antes do biotratamento, a gente vê que todo mundo dizia que o rio era muito ruim, e depois do biotratamento, o muito ruim desapareceu dos questionários. Então, a maior parte das pessoas conseguia ver já que a água ficou melhor. Tá? E ainda nós temos um processo chamado de biomanipulação, que também requer um conhecimento ecológico, que é as relações alimentares, as interações alimentares entre os seres vivos. Então, por exemplo, um peixe que se alimenta de outro peixe, esse outro peixe se alimenta do zooplâncton,
o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Então, a gente consegue, manipulando essas cadeias alimentares, alterar como produto final a qualidade de água. Tá? Então, qual é o princípio da biomanipulação? É reduzir a quantidade de espécies que se alimentam do zooplâncton, porque dessa forma, tendo mais zooplâncton de maior tamanho, a gente consegue que ele seja eficiente na redução do fitoplâncton. E aumentar as espécies de peixe que se alimentam de peixe. Então, se eu tiver um peixe piscívoro, esse peixe vai se alimentar do peixe planctívoro e o zooplâncton vai crescer mais se alimentando do fitoplâncton. E a gente, tendo menos fitoplâncton, vai ter a água mais transparente. Isso é mais usado em reservatórios, lagos, lagoas, etc. Tá? Quando a gente passa a ter água mais transparente, é porque tem menos fitoplâncton e outras plantas aquáticas podem surgir, como as plantas submersas. Então, isso foi o que a gente viu no açude do Taperoá, aqui no semiárido, que geralmente a transparência de água nas épocas de estiagem era cerca de 50 centímetros. A partir de 2008 aumentou para cerca de 80 centímetros, em 2009 já estava em mais de 1 metro, e em 2010 já estava em 1,60 m, e a gente, a princípio, não entendeu direito o que estava acontecendo. Até que uns pescadores nos disseram que em 2008 a prefeitura inseriu o tucunaré. E aí foi um estalo, né? Porque eu já conhecia esses processos de interações ecológicas entre as espécies de peixe, com zooplâncton, com fitoplâncton, e aí a gente entendeu o que estava acontecendo aqui. Então, o processo de biomanipulação estava ocorrendo. Então, vejam que a partir de 2008, quando foi inserido o peixe, nós tivemos redução, né, dos picos de nitrito, lembrando que nitrito é tóxico, e nós tivemos uma grande redução nas quantidades, nas concentrações de fosfato. E o fosfato é um dos indutores da eutrofização. E aí eu dizia, isso é o efeito do tucunaré. E as pessoas diziam, que coisa, não tem nada a ver. Está vendo que um peixe não vai deixar a água transparente? E aí eu me dei ao trabalho de sair juntando vários açudes que tinham e que não tinham tucunaré para ver a qualidade de água. Todos eles tinham tilápia, mas só esses 3, né, o camalaú, o epitácio pessoa e o gramame, eles tinham tucunaré. Então, vamos começar aqui por baixo pela transparência da água. Se vocês olharem, a transparência da água é muito maior em todos os açudes que têm tucunaré. Então, não pode ser coincidência. E se vocês forem olhar agora a amônia, né, onde não tem tucunaré são valores muito mais elevados, onde tem tucunaré valores muito menos elevados. Então, o efeito não é apenas na transparência, é como um todo na qualidade de água. A mesma coisa com o fósforo, né? 123 miligramas por litro aqui nesse, microgramas por litro. Vejam os valores baixos de fósforo nos açudes que tem o tucunaré. E aí, gente, não tem como ser apenas coincidência. Então, o que é que nós podemos concluir com essas nossas pesquisas, né, e com esses trabalhos? Que conhecer os processos ecológicos que agem nos ecossistemas aquáticos dá-nos o conhecimento para que possamos restaurar os rios e os reservatórios, muitas vezes usando a própria biota presente. Então, a presença do biofilme é extremamente importante e saber que ele está ausente porque não tem mais pedrinhas no fundo dos rios, a gente pode, sabendo tudo isso, colocar um substrato artificial, como a gente fez com os plásticos, que poderemos evoluir para outros materiais não plásticos. Reter esse tratamento do esgoto, né, fazer um tratamento adequado do esgoto, por exemplo, com as fossas ecológicas, vai evitar que toda essa poluição alcance o ambiente aquático. Então, gente, era mais ou menos isso, mostrar para vocês que é possível melhorar rios a baixo custo. Como eu falei para vocês, aquele rio do cabelo, a gente não gastou R$1.000, eu e os alunos, do nosso bolso, mas também é extremamente importante que haja esse empoderamento, que as próprias pessoas entendam que elas podem mudar a situação em que nós vivemos, a situação ambiental de degradação de ambientes aquáticos que nós vivemos hoje. Então, aqui é o meu e-mail e aqui é o Instagram, né, do nosso projeto de ecossaneamento. Aliás, não é mais este, é @projeto Ecofossas. Os meninos mudaram o nome. Desculpem, eu nem vi. Mas essa, então, é a ideia de mostrar que é possível fazer essas mudanças. Então, através do Instagram, nós temos vários casos de fossas que foram construídas e nós temos muitos exemplos, inclusive, de pessoas que mostram, né, o seu contentamento, mostram o seu registro, o seu testemunho, né, sobre essas fossas, e todas as pessoas adoram essas fossas,
porque além de fazer o reuso da água, né, ainda pode fazer produção de alimentos em cima delas, sem contaminação. Então, já há projetos, já há trabalhos, pesquisa que mostram que não há contaminação nos alimentos, que é seguro fazer esse consumo. Então, era isso, gente. Eu espero que todos nós aqui passamos a ser agentes proativos, né, na despoluição desses rios, porque é possível e não é caro.